Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje se transforma novamente em sala de aula. Temos mais um programa especial com dicas para quem está se preparando para o Enem. Hoje é a vez de revisarmos os números, a matemática, com o professor Tarcísio Filho. Então vamos à aula. Olá, a partir de agora, mais um ano juntos aqui no Câmara Aberta. Queria agradecer ao pessoal da TV Câmara que nos proporcionou esse convite para mais uma vez estarmos discutindo o Enem. E eu queria também te fazer um convite para buscar o material através das redes sociais da TV Câmara, do programa Câmara Aberta, do ano passado. Porque o programa de hoje, as discussões que nós vamos fazer, é uma complementação de tudo aquilo que já falamos no ano passado. O Enem, ele vem garantindo um perfil nos últimos anos e é esse perfil que nós vamos estar trabalhando a partir de agora. Nós estaremos juntos durante 2 blocos e nesses 2 blocos eu resolvi fazer a seguinte divisão. No primeiro bloco nós vamos para uma linguagem um pouco mais algébrica e no segundo um pouco mais geométrica. Se você observar os conteúdos que mais caíram no Enem, você vai ver uma linguagem, através do site de busca, um pouco diferenciada do que eu vou mostrar para vocês agora. Por quê? Nós vamos hoje discutir o perfil do Enem através das provas de 2009 até cá. É claro que a prova do Enem não é a mesma de anos anteriores a 2009, que o perfil vem mudando. Só que de 2009 para cá ela levou uma contextualização na sua linguagem e através dessa análise da prova de 2009 para cá nós vamos perceber que um dos conteúdos mais abordados é a análise de gráficos, funções e tabelas. Eu diria que está lá no 3º lugar e é esse conteúdo que a gente vai estar discutindo hoje, principalmente numa linguagem voltada para funções. Então eu quero começar a nossa discussão de hoje trabalhando função do primeiro grau, que é uma função que aparece diretamente nas provas do Enem, principalmente no que diz respeito à análise do gráfico. Então vamos começar a aula de hoje indo, respeitando, observando como entender uma função do primeiro grau e principalmente como reconhecê-la. Quando a gente vai trabalhar com função, quando lidamos com função, é importante saber que o Enem vai abordar a função que trabalhamos no dia a dia. Então, função que podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, aparentemente, essas duas que eu já coloquei aqui na lousa para vocês parecem um bicho de 7 cabeças, né? Aparentemente, a gente não consegue entender o que é isso. Mas primeiro, vamos aprender o que é a função na linguagem contextualizada, sem muito para a teoria, e depois entender como essa função vai estar relacionada na prova do Enem. Função, algo relacionado com uma outra coisa, tá certo? Então, nesse caso, essa primeira função que eu coloquei aqui é nada mais, nada menos que o preço que você paga quando vai a um posto de gasolina. Então, esse P está representando o preço e o L a quantidade de litros que você coloca. Claro que, numa realidade com muito otimismo, você vai pagar R$3 por litro de gasolina. Então, no caso dessa primeira função, observa que o preço está dependendo da quantidade de litros, que aí vai ser 3 vezes a quantidade de litros. Se eu botar 2 litros, eu vou ter R$6 que pagar, e assim sucessivamente. Observa que nesse segundo caso, eu tenho uma outra função, uma função do primeiro grau, mas que eu estou relacionando aqui a tarifa que você paga quando pega uma corrida de táxi, por exemplo. Então, o que acontece nesse caso? A tarifa que você paga está em função da quantidade de quilômetros que você anda. Qual a diferença da função anterior para essa? Nesse caso, acontece uma taxa fixa, um valor fixo da bandeirada, sentou no táxi, já paga os R$4 e, mais uma vez, com muito otimismo, a gente vai levar em consideração que paga R$2,50 por quilômetro. Eu estou lidando com duas funções diferentes, mas que ambas têm uma coincidência. Ambas são do primeiro grau. A gente também conhece como função afim. O que é uma função afim? A priori, numa linguagem muito brusca, como que você vai reconhecer uma função afim na tua prova do Enem? Simples, não vai aparecer nada ao quadrado, ao cubo, à quarta. Você vai ter as variáveis, se elas aparecerem, no primeiro grau, elevado a 1. Então, você vai ter as variáveis elas de maneira mais simples. Não vai aparecer aqui um 2, um 3. Então, isso é a primeira maneira de reconhecer uma função do primeiro grau. Se você for numa linguagem um pouco mais teórica, a função do primeiro grau ela vai aparecer nesse método. Ela vai aparecer
f de x igual a ax mais b. O que isso significa? Você vai ter uma variável e também tem a possibilidade de ter um número que não acompanha essa variável. E a importância de cada um desses termos você vai conferir agora, porque nos últimos anos o Enem está apresentando para nós funções e pedindo que nós possamos reconhecer os gráficos. Então vamos lá. Se você observar, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para a gente hoje é como reconhecer o valor do A e do B. A gente vai começar reconhecendo qual o valor do A e do B, a parte literal, o coeficiente, isso é importante para nós, para que nós possamos entender como vai ficar a formatação do gráfico da função do primeiro grau. Observe uma coisa, o A é sempre quem acompanha a variável, tá certo? Então, o A sempre quem acompanha a variável. O B é aquele número mais solitário, o que está sozinho. Então, vamos observar o seguinte, nessa primeira função, onde o preço da gasolina está em função dos litros, o A, que é quem está acompanhando a variável L, o A vai ser 3. O B, que por acaso não aparece aqui para nós, o B vai ser 0. Tá certo? Primeira coisa importante da gente reconhecer. Nessa segunda função, o A, cuidado que a ordem não determina nada não, tá? O A é quem está junto da variável, nesse caso vai ser 2,5, e o B é o número que está isolado aqui, o 4. Só que reconhecer a importância do A e o B são essenciais. Então, vamos entender para que funciona cada um na hora de analisar o gráfico, tá certo? O A, primeiro, antes de analisar o que significa cada um, eu acho importante que você entenda o seguinte. Toda vez que a gente fala de uma função do primeiro grau, você vai reconhecer no gráfico uma reta. Então, a figura que vai estar relacionada a uma função do primeiro grau, ou seja, quando não aparece aqui ao quadrado, ao cubo, é de uma reta. Então, o reconhecimento de uma função do primeiro grau é de uma reta. Só que essa reta ela vai poder ter diversas características. Você vai observar nos gráficos que vão aparecer que pode ser uma reta subindo, que pode ser uma reta na horizontal, que pode ser uma reta descendo. E o que determina isso? Preste atenção nessa característica. O valor do A vai determinar se a reta vai subir, descer ou ficar na horizontal. Se o A for um número positivo, você vai ter uma reta subindo. Se o A for 0, você vai ter uma reta na horizontal, constante. Se o A for negativo, você vai ter uma reta descendo. Então, nesse caso aqui, tanto do preço da gasolina como o A é um número positivo, há uma reta subindo. Quanto mais litros você coloca, mais você paga. Quando você fala do táxi, também o A é um número positivo, portanto, quanto mais quilômetros você andar no táxi, maior será o preço da sua corrida. Então, você está falando em ambas situações de gráficos que representam uma reta, porque é uma função do primeiro grau, e que são ambas retas subindo, tá certo? Ambas se tratam de retas subindo. E a segunda característica essencial para nós é que o B vai determinar o exato ponto onde essa reta vai cortar o eixo Y. O que isso significa? No gráfico que fala aqui do preço da gasolina, ela vai cortar o eixo Y no 0, ou seja, ela vai sair da origem. Ela vai cortar o eixo Y no 0. Já no que fala do táxi aqui, ela vai cortar o eixo Y no 4. Significa que, mesmo que você não ande nenhum quilômetro, você paga R$4. Eu vou pedir para o pessoal botar um exemplo aí na tela, para vocês vão dar uma olhada no exemplo, numa questão que foi do Enem, que a gente vai acompanhar a partir de agora. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$750, mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$9 para cada produto vendido, a partir do 100º. Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre o salário e o número de produtos vendidos é observação simples do que a gente acabou de falar. Ele vai ter um salário fixo de R$750, só que vai acontecer a seguinte variação. Até certo ponto, a comissão que ele recebe é de R$3 por produto vendido. Depois desse certo ponto, a partir do 100º, a comissão passa a ser de R$9 por produto vendido. Então, observa, eu tenho a taxa fixa de 750, ou seja, o valor do B
é 750. E o valor do A vai ser esse que vai sofrer alteração. Ele começa sendo 3 e depois passa a ser 9. E qual a interferência disso no gráfico? Simples. Você percebe que o valor do A, quanto maior for, mais inclinada a reta vai ser. Então, o que é que vai acontecer nessa situação? A interferência que vai acontecer para a gente aqui é, o valor do B é 750, é a taxa fixa, mas o valor do A primeiro é de 3 e depois é de 9. Então, independente da gente conseguir ver os dados que estão nos eixos da figura, o que vai acontecer é a mudança da inclinação, gente. Ele começa inclinado de certa maneira e quando o valor da comissão passa a ser de R$ 9,00 por produto, a inclinação aumenta. Porque quanto maior o valor do A, que eu coloquei aqui o B, mas na verdade é o A, quanto maior o valor do A, o que vai acontecer? Mais rápido a reta vai crescer. Então, vamos voltar aqui para a imagem, dar uma conferida. A resposta para a gente não pode ser a primeira, porque a primeira cresce linearmente. Na segunda não pode ser, por quê? Porque ele vai crescendo e depois diminui a inclinação. Na terceira, ele começa sempre fixo e também a gente pode garantir que não é. Na quarta, ele sempre fica nos 750, mas na última figura, dá uma olhada no que acontece. A inclinação, ela começa pequenininha e depois ela aumenta a inclinação. Então, é isso que vai estar interferindo no valor mudar de 3 para 9. Então, eu quero que você observe, é muito importante entender que quanto maior o valor do A, maior a inclinação da reta na nossa função do primeiro grau, tá certo? Então, nessa segunda figura que aparece para vocês, vem o seguinte, ó. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos, a variação da altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Qual gráfico melhor representa a altura do filho em função da idade? Você percebe a partir daí que vão ter situações, vão ter problemas que não necessariamente os números vão implicar na mudança da função. Então, o que acontece? Nessa relação, vai acontecer um crescimento mais rápido, depois esse crescimento é cada vez menor. É isso que vai acontecer na alteração. Importante perceber nisso que o que vai estar variando é o A ou o B. Lembra que o B é a taxa fixa, então o A que vai estar variando cada vez vai ficando cada vez menor. Por isso que a inclinação vai ficando também cada vez menor. Então, observando mais uma vez a imagem aí, qual seria a resposta certa? Já podemos anular de cara a última, por exemplo, que é algo totalmente linear, significa que de 0 até os 10 anos ele teve a mesma altura. Isso não existe, não é? Observa também que a terceira situação também não tem nada a ver com o contexto da questão, já que está falando que aos 10 anos de idade, olha o que vai acontecer, ele teve todo o crescimento aos 10 anos de idade, não é uma função, não é nada contínuo. Então fica para nós aí o debate. A primeira, a segunda questão está um pouco na dúvida, mas pensando um pouquinho você já chega a relacionar que nós estamos falando da primeira e não da segunda, porque não acontece essa quebra. Você está falando de uma função contínua. Na primeira, voltando aqui à lousa, olha o que vai acontecer. Vai vir o crescimento mais rápido e cada vez mais esse crescimento diminuindo. Então, a revisão de final de bloco é o seguinte. Lembra que numa função que é desse tipo, f de x igual a ax mais b, lembra que numa função que relaciona algo do primeiro grau, o a determina a inclinação da reta. Já o b determina para a gente qual é o valor fixo, onde ela inicia a reta no contexto da reta y. Daqui a pouquinho, a gente está de volta, discutindo um pouco mais do Enem, numa linguagem mais geométrica. Eu espero que você revise a respeito de função não só do primeiro grau, como também do segundo. Até já! O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa.
Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Estamos de volta agora com essa revisão de matemática para o Enem aqui no nosso Câmara Aberta. Nós vamos agora, nesse segundo bloco, reforçar a parte geométrica que estaremos trabalhando, que será apresentada para nós. É claro que um dos temas que mais cai no Enem é a geometria plana, mas a gente não pode esquecer da geometria espacial. Então vamos começar esse segundo bloco recordando na classificação das figuras espaciais, principalmente no que diz respeito aos poliedros e aos corpos redondos, uma relação que já tomamos, inclusive, por base no ano passado, quando a gente estava junto também aqui no Câmara Aberta, que diz respeito ao volume dessas figuras, tá certo? O volume do prisma, assim como o volume do cilindro, ele é calculado da seguinte maneira: é a área da base vezes a altura. O volume é uma medida que o Enem está cobrando cada vez mais por causa da aplicação no nosso dia a dia, no contexto do cotidiano. Então, tanto do prisma quanto do cilindro, você calcula o volume multiplicando a área da base vezes a altura. Claro que o que vai ser modificado é o formato da base. Então, se eu estou falando de um prisma de base quadrangular, então você vai calcular a área do retângulo, do quadrado, do losango, enfim. Se eu estou falando de um cilindro circular, eu vou calcular a área do círculo. E ambos, a situação, nós vamos estar multiplicando pela altura da figura. Quando nós falamos de um cone e de uma pirâmide, o que vai acontecer? É muito parecida a maneira que utilizamos para calcular o volume. A diferença está aqui, ó. O volume vai ser calculado a área da base vezes a altura dividido, ó, por 3. Ou seja, é 1/3 daquilo que nós acabamos de mostrar no caso do prisma e do cilindro. Então, se você tem um cone e um cilindro, qual vai ser a relação entre o volume deles? Se eu tiver um cone e um cilindro, que a base é a mesma, que a altura é a mesma, no caso do cone, o volume vai ser 1/3 do volume do cilindro. Ou seja, eu precisaria encher 3 vezes o conteúdo do cone para conseguir alcançar o conteúdo do cilindro por inteiro. E a mesma relação acontece entre o prisma e uma pirâmide. Uma figura que está caindo muito nos últimos anos é esse daqui. É o prisma de base quadrangular, também conhecido como paralelepípedo. Então lembra que para a gente calcular o volume do paralelepípedo é a área da base, portanto eu vou multiplicar as duas dimensões pela terceira dimensão, que é o valor da altura. Nós vamos ver um probleminha que também já caiu aí no Enem. Coloca na tela para mim, por favor. Dá uma olhada. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico. Guarda essa primeira informação. Cúbico. Seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de... Nós vamos lidar agora com o volume, principalmente, que eu pedi para você guardar essa característica de um cubo. E o volume de um cubo, você sabe, ó, é a multiplicação das duas dimensões aqui, do valor das dimensões das medidas pela altura, porque ele trata-se de um prisma. Observação importante para nós, gente. Nesse caso, é um cubo de madeira, onde houve um corte, então o que vai acontecer? Nós vamos calcular o volume do cubo de fora e diminuir o volume do cubo de dentro. Então é simples isso. Como que vamos estar fazendo esse cálculo? Dá uma olhada. O volume do cubo de fora, que possui uma aresta de 12 centímetros, então vai ser 12 vezes 12 vezes 12, tá? Que você também pode considerar 12 ao cubo, menos o volume do cubo de dentro, que vai ser 8 vezes 8 vezes 8, 8 ao cubo. Então isso vai dar para a gente quanto? 12 ao cubo, 12 vezes 12, 144, vezes 12, fazendo aqui o cálculo, ó, 4 vezes 2, 8, 8, 2, 4, 4, 1, vai dar para nós 8, 12 sobe 1 aqui,
1728. Esse é o valor do volume do cubo de fora, mas o corte que foi feito, 8 vezes 8 vezes 8, é 8 vezes 8, 64. Quando você multiplica por 8 novamente, claro que existem diversas maneiras de cálculo. Vamos para a mais tradicional, 6 vezes 8, 48, aqui ó, 501, menos 512. Então, esse cálculo que vai ser feito, você vai subtrair o 1728 menos o 512, que vai resultar para nós, ó, 6, 1, aqui dá 2, 1. Vamos dar uma olhada nas opções, mais uma vez a imagem na tela. Isso vai resultar para a gente a alternativa D, 1.216 centímetros cúbicos. Então, você vai lidar diversas vezes com figuras na prova do Enem, onde há essa quebra, esse rompimento. E quando a gente fala de um rompimento de uma figura tridimensional em relação a outra, é simples. Calcula o volume do original e subtrai o volume desse corte. Uma tendência das questões dos últimos tempos do Enem é verificar a possibilidade que você tem, na verdade, a capacidade que você tem de reconhecer figuras. E se a gente for analisar as provas dos últimos anos, está aparecendo demais a análise de figuras redondas, de corpos redondos, que não são poliédricos, são figuras também tridimensionais, nas quais a gente destaca o cone, o cilindro e a esfera. Tá? Então, o cone, o cilindro e a esfera. Só que está aparecendo, é importante chegar na prova sabendo reconhecer a diferença que há entre um cilindro e um tronco de cone, que são duas coisas totalmente diferentes. Fazendo um exemplo aqui para vocês, vocês reconhecem que esse daqui é um cilindro, certo? Mas é importante que nós iniciemos um debate, que você aprenda a reconhecer o seguinte ponto. Se eu modificar um pouco a figura, se ela ficar dessa maneira, aqueles copinhos americanos, modifiquei um pouco a figura, ela deixa automaticamente de ser um cilindro. E qual é a característica importante de se conhecer? Por que que isso é um cilindro? Por que que esse não é um cilindro? Eu estou falando aqui, pessoal, de duas bases, que são duas bases congruentes. O que que são duas bases congruentes? São duas bases de mesmas medidas, de mesmas dimensões, de mesmo formato. E uma característica importante, essas duas bases são paralelas. O que que vai diferenciar dessa figura? Eu tenho aqui uma base e, pelo próprio olhar da gente, nós percebemos que nós temos duas bases de medidas, de dimensões diferentes. Eu estou falando aqui de uma base um pouco maior que essa. Isso implica para nós que deixa de ser um cilindro. E que figura é essa? Esse daqui nós chamamos de tronco de cone. E como que reconhecemos um tronco de cone? Dá uma olhada, ó. Se prolongarmos essa figurinha um pouquinho, ela vira um cone. Então, da mesma maneira, no mesmo aspecto, seria um tronco de pirâmide. Você imagina uma pirâmide. Se você pegar uma pirâmide aqui, daquelas do Egito, dá uma olhada nela. Se você passar uma faca separando essa pirâmide, você não vai ter duas novas pirâmides, como no cilindro, por exemplo, se eu passasse uma faca separando, eu teria, ó, dois novos cilindros. Mas na pirâmide não, se você dividir, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar uma pirâmide menor aqui em cima, só que aqui embaixo é um tronco de pirâmide, e não mais um paralelepípedo ou um prisma. Então, o Enem, ele quer testar a sua capacidade de reconhecer esse tipo de figura. Tem muita gente que termina a prova e diz, meu Deus, como é que caiu uma figura daquela, como é que caiu uma questão daquela, que normalmente são as mais simples, mas por incrível que pareça, existe uma grande chance de erro e que tira bastante pontos, porque você sabe que essas questões mais simples são aquelas que vai mais te penalizar. Então, eu vou botar para vocês aqui na tela agora duas figuras que já apareceram para a gente na prova do Enem. Eu vou te dar uns 5 segundos para pensar, não mais que isso, que figuras dos poliedros, dos corpos redondos, da geometria espacial estão relacionadas com essas duas que estão aí. São figuras que foram extraídas da prova do Enem, questões extremamente simples, mas que é importante saber reconhecer. Pronto, já foi tempo suficiente. Voltando um pouquinho aqui. A primeira se tratava de uma forma de bolo. Era uma forma de bolo que ela tinha, na verdade, duas figurinhas. Era uma aqui fora, observa, uma aqui fora, e ela tinha uma aqui dentro. Então, isso aqui é o quê? São dois cilindros? É um cilindro e um cone? É um tronco de cone?
Então, se você prestou atenção nas dicas que eu acabei de passar para você, já sabe que, na verdade, isso aqui são 2 troncos de cone. Observa que se eu prolongar essa figura aqui, ó, ela vira um cone. Se eu prolongar essa de cima, ela vira um cone. Então, eu estou falando de 2 troncos de cone. E pela facilidade que foi isso, se você observar a sombrinha que foi na segunda figura, você está sabendo que se trata de um cone. Então, gente, eu vou aproveitar agora esses momentos finais para te dar umas dicas muito importantes. Pelo perfil que o Enem adotou nos últimos anos, os temas que mais caíram na prova foram, em primeiro lugar, razões e proporções. Então, conhecer porcentagem, esquema de escala, aquelas regrinhas de cruz, credo e tudo mais, é essencial para você saber fazer a prova. Inclusive, no ano passado, foram essas as dicas que a gente deu aqui no programa do Câmara Aberta, que está disponível nas redes sociais para você. Então, é bom dar uma procurada lá, dar uma pesquisada e aproveitar nessa reta final de estudo para o Enem. Segundo conteúdo que mais caiu na prova do Enem de 2009 até hoje, geometria plana. Dá um destaque às áreas das figuras, como calcular áreas de figuras. Inclusive, eu vou te dar uma dica essencial. Busca aprender técnicas diferentes de calcular, por exemplo, a área do triângulo. A área do triângulo ela pode ser calculada de diversas maneiras diferentes, não só aquela base vezes altura dividido por 2. Porque muita gente conhece aquela técnica, só que aparece uma pegadinha na hora da prova do Enem e não sabe como lidar com outro tipo de situação que aparece para nós. Terceiro conteúdo que mais caiu na prova do Enem de 2009, repito, de 2009 até hoje, gráficos, funções e tabelas. Dá um destaque especial ao reconhecimento da curva de uma função do primeiro grau, ao reconhecimento da curva de uma função do segundo grau, que inclusive nós estávamos trabalhando aqui nessa primeira aula. Então vamos fazer uma revisão rápida do que discutimos aqui hoje. Primeiro, função do primeiro grau, tá recordado, né? Ela vai aparecer nesse estilo para você. Então, existem diversos modelos de aparecer uma função do primeiro grau. Vai aparecer para você uma função do primeiro grau com as compras que você faz, com a questão do litro de gasolina, com situações, tudo que envolver reta, que envolver algo linear, eu estou falando de uma função do primeiro grau. E recorde, se o A for positivo, reta subindo. Se o A for zero, reta horizontal. E se o A for negativo, a reta descendo, tá certo? Recordo também com você, o B é a taxa fixa e ele determina o exato valor que ele vai passar na reta vertical, no eixo Y, o exato valor onde a função inicia no lado positivo, tá bom? E na parte de geometria, recorde, por favor, não chegue na prova do Enem sem saber calcular os volumes das figuras, tanto dos poliedros quanto dos corpos redondos. E principalmente, entender a relação que há entre o volume do cone, o volume do prisma, o volume do paralelepípedo, do cilindro, enfim, tudo aquilo que a gente apresentou para você. Deixa esses momentos finais também para tirar um descanso, para aproveitar e se preparar psicologicamente para a prova do Enem. É claro que o difícil da prova de matemática é, depois de uma redação exaustiva, se preparar para resolver 45 questões não é a coisa mais simples, tá certo? Você sabe do conteúdo, você passou o ano se dedicando, ainda tem esses momentos finais. Aproveita essas revisões que estão disponíveis na internet, nos livros, e a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Forte abraço, espero ter colaborado um pouco com esse teu estudo durante esse ano. Luz, inspiração e até a próxima. Muito obrigado ao professor Tarcísio pela participação hoje aqui na TV Câmara. Até eu que não entendo muito de matemática, aprendi muito com essa aula. Eu lembro a você de casa que todas as aulas estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage. O endereço é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia, sorte para todo mundo no Exame Nacional do Ensino Médio e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!